Vamos elevar os nossos pensamentos nesta noite abençoada e pedir aos amigos espirituais que nos envolvam nesse abraço fraterno, neste calor que toca os nossos corações, que nesta noite possamos receber, Senhor, não o que queremos, mas o que realmente precisamos para o nosso equilíbrio físico e espiritual. Que possamos nos fortalecer e que a mensagem da noite possa ser entendida de uma forma plena. Lembrando sempre, somos espíritos imortais, e nesta noite o que fazemos aqui é a nossa conexão com o plano espiritual, e possamos cada vez mais exercitar esta ponte que existe, mas que muitos ainda não compreendem. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Ontem tivemos uma notícia, né? Eu não vou falar triste, porque quando a gente entende o que é o Espiritismo, nós entendemos aquela frase que muitos ainda relutam, né? Que a morte não existe, né? Então Divaldo não morreu, Divaldo retornou à pátria espiritual, como todos nós vamos fazer um dia, né? Mais o que? 98 aninhos, gente. O corpinho já estava cansado, fala a verdade. Eu estou com 60, já estou me arrastando, né? Então 98 anos não é para qualquer um. E Divaldo tinha uma tarefa muito importante. Teve uma moratória, não sei se vocês souberam, ele teve uma moratória. Divaldo já era para ter desencarnado, mas diante do compromisso que ele tinha com todos nós, a espiritualidade se reuniu e segurou ele mais um pouco para que ele pudesse terminar aquele compromisso dele. A obra continua, mas o compromisso dele foi cerrado com chave de ouro. Então, o nosso irmãozinho está cada vez mais firme, mais presente em nossos corações, e a gente conhece o Espírito pela obra. Então, Divaldo nada mais é do que a obra que ele deixou. E nós vamos falar justamente dele, né? Essa mensagem estava até preparada, gente. Nós levamos ela segunda-feira no grupo. Inclusive, uma amiga mandou uma mensagem para nós hoje, dizendo: poxa, você falou do tema e Divaldo desencarnou. Então, não existe coincidência, né? Existe comprometimento. Deixa eu fechar aqui, gente, eu estou meio engasgadinho aqui. Bom, no ano de 1991, Divaldo e Joana de Ângeles faziam mais um trabalho de psicografia, né? Eles estavam trazendo mais um livro de estudos para nós, né? O título desse livro era Momentos de Harmonia. Tiveram ali um tempo juntos, tal, e nesse tempo que eles estavam trabalhando juntos, Joana trouxe uma informação muito importante. Divaldo se emocionou com essa informação. Ela falou para ele que no plano espiritual houve uma reunião onde Jesus convocou 200 espíritos. Divaldo falou: Jesus? Jesus. Ele convocou 200 espíritos. E qual era o intuito desta reunião? Esses espíritos iriam reencarnar no planeta Terra. Lembrando, espíritos que não têm mais a necessidade de reencarnar. Mas quem recusa um convite do mestre, né, gente? Imagine ele convidando a gente, né? Quem vai falar não? Então lá não é diferente. Então eles aceitaram de pronto esta tarefa, né? Eles vão reencarnar em missão. E o foco principal é na Europa. Mas por que na Europa? A Europa é tão desenvolvida, não é, gente? Os países mais ricos do mundo estão ali, né? Tem os seus entraves? Claro que tem. Porque a Europa, ela evoluiu num ponto e do outro não. Materialmente falando, o progresso na Europa está 100%. Moralmente falando, não. Então esses espíritos vêm para dar uma alavancada no processo moral daquele povo. Então, mas não é só na Europa que eles vão reencarnar, é no globo todo. Eles vão se separar, vão se dividir. E ela afirma também que
ela é a única que vai reencarnar no Brasil. A amiga mandou uma mensagem justamente por esse trecho, porque ela só vai reencarnar quando o Divaldo terminar a sua obra. A noite de ontem, o Divaldo terminou a obra. Então, podem ficar preparados que em breve Joana de Ângeles também vai reencarnar no Brasil. Se nós tivermos uma visão mais espiritualizada de tudo o que está acontecendo, e eu vou falar sem medo de crítica, gente, nós somos privilegiados. Vocês já pararam para pensar nisso? A gente fala, Divaldo desencarnou, não é isso? Mas quem é Divaldo? Já pararam para pensar? Quem é Chico Xavier? Já pararam para pensar nisso? Não. Era o velhinho lá de Minas, né? Mas o espírito, alguém tem noção de quem era? Não, né, gente? Vocês já ouviram falar de João Evangelista? Já. Que era o queridinho de Jesus? Eu vou parar por aqui. Quem tiver mais interesse, vai lá e pesquisa, tá bom? Senão perde a graça, né, gente? Bom, então Joana diz para Divaldo que ela era a única que vai reencarnar no Brasil. Como o nosso irmão terminou a sua obra ontem, com certeza, em breve, Joana estará por aqui. Não há interesse nenhum em saber onde ela está, porque senão vira bagunça, não é isso? Tem um irmão nosso aí que já está 25 anos reencarnado. Vocês sabem quem é, não? Emmanuel. 25 anos. Diz que é no estado de São Paulo, no interior. Mas não se fala onde, por quê? Senão a gente vai lá fazer bagunça, não é verdade? Aí vai atrapalhar a missão de Emmanuel. Então, em sigilo, quando for para ele aparecer, não vai ser Emmanuel, vai ser a obra. A obra aparece, aí aqueles que estão mais espiritualizados vão entender que é ele. Mas também para ele isso é indiferente. No ano de 2015, Divaldo foi convidado para ir para o Vaticano. Aquela cerimônia que existe quando um Papa assume, né? Tem aquele encontro ecumênico, é chamado muitas autoridades, chefes de estados e também chefes de segmentos religiosos. Divaldo foi convidado. Ele ficou todo feliz, né? Puxa vida, tal. Se preparou e no dia certo ele viajou para o Vaticano. Chegando lá, a gente sabe como é que se funciona, né, gente? Protocolo. Protocolo nada mais do que segurança rígida. Então, tinha todo o procedimento, o Papa no seu local adequado, forma-se a fila, aquela fila que todo mundo reclama, sabe? Lá tem fila, e lá não se reclama não. Então, aquela fila, cada um vinha, cumprimentava o Papa, ele retribuía, tal, conversa rápida e a pessoa passava. Passaram muitas pessoas, chegou a vez do Divaldo. Divaldo estendeu a mão, o Papa retribuiu, o Papa falou umas 2, 3 palavras para Divaldo, ele entendeu que ele falou em português, e Divaldo já se preparava para sair da frente dele. Então Divaldo vai sair, o Papa não solta a mão dele. Ele tenta de novo e o Papa segura firme a mão dele e olhando para ele fixamente. Divaldo ficou sem graça. Ele não sabia o que fazer, porque ele estava preocupado com quem estava depois dele. Ele não queria atrasar aquele procedimento, mas o Papa segurou. E quando ele começa a olhar para o Papa, ele vê ao seu lado Francisco de Assis e Irmã Clara. Na mesma hora ele entendeu. Francisco de Assis nada mais é do que o mentor espiritual do Papa Francisco. E Irmã Clara, que é a companheira espiritual de Francisco de Assis. Aquilo ali tocou o coração de Divaldo. E no mesmo instante aparece também Joana de Ângeles. E diz assim para ele: este é um dos primeiros 200 convocados por Jesus. Veja que coisa interessante, né, gente? Então nós somos espíritas, né? Mas nós temos que ser ecumênicos. Nós temos que entender que o amor, a misericórdia de Deus, ela envolve todos nós, independente de crença e de religião. E ali está o exemplo vivo. Ele foi convidado por Jesus para estar à frente da Igreja Católica. Por quê? Porque precisava de alguns ajustes. A Igreja Católica precisava de uma chacoalhada. Aconteceu? Sim.
é um trabalho de formiguinha, não vai mudar da noite para o dia, mas Francisco deixou a sua marca. Certa vez, ele vai ao encontro dos ortodoxos, já ouviram falar, né, gente? A Igreja Católica e os ortodoxos estão apartados há 1000 anos. Ele foi lá visitar o ortodoxo, foi muito bem recebido, conversado e saiu de lá satisfeito. Esse é o primeiro paradigma que se quebra. Então, por que apartar-se eu posso ir? Teve uma situação também, uma mãe solteira levou seu filho na igreja para batizar e não foi aceito. E essa conversa chegou no ouvido do Papa Francisco. Então ele disse: se a igreja que é a mãe não acolhe o filho, é a mesma igreja que dá condições ao aborto. Tem sentido? Tem. Porque se a igreja que é a mãe não apara aquele que necessita dela, ela está falando, pode abortar que dá na mesma, porque eu não aceito o teu filho. Então ele mudou esse conceito também. E tem um ponto mais delicado, né, que tivemos informações, é uma questão do Banco do Vaticano, né? Houve ali algumas falcatruas e o próprio Papa indiciou as pessoas a inquérito. Estão respondendo na justiça, porque houve desvio. Então veja bem, ele veio fazer o que, gente? A justiça. A justiça que tanto nós falamos, mas muitas vezes nós ficamos de braços cruzados, de mãos atadas. Muitas vezes nós não temos a coragem de pronunciar, não é assim? Mas o que é certo tem que ser falado. Então, esse Papa, ele veio fazer a diferença sim, e ele fez. Agora, se vão dar continuidade no trabalho dele, não sabemos. Mas nós sabemos que a espiritualidade está trabalhando, está atuante. Eles sabem o que fazem na hora certa e sabem as pessoas ao qual vão escolher para determinar o trabalho. Então, nada está perdido. Muita coisa tem que ser feita e a gente precisa também entender que, de uma forma ou de outra, o bem vai prevalecer. E por que esses espíritos que Jesus convida têm que estar ao nosso lado? Porque nós também precisamos mudar a nossa postura. Nós também precisamos entender todo este processo ao qual estamos passando. Porque se fala muito, né, em transição, não é verdade? Mas nós estamos no meio dela. É hora de separar o joio do trigo. E se nós olharmos lá fora, parece que está o caos, não é isso? A violência imperando, a rebeldia, a falcatrua, enfim, tudo de ruim está acontecendo, não está, gente? E sabe por quê? Porque é necessário. É necessário. Quando a gente mexe em alguma coisa que está estagnada, o que acontece, gente? Fica fétido, não é isso? O que está no fundo é o lodo, é a lama. E quando a gente chacoalha, a lama sobe um algeiro, não é assim? E o que está acontecendo no planeta Terra é justamente isso. Está havendo uma chacoalhada geral para que o mal comece a se apresentar. E é o que está fazendo agora. Por quê? Para separar a boa semente da má semente, precisa movimentar-se. Para a gente saber qual é a boa semente e qual é a má. A má vai ser descartada e a boa vai continuar na terra. Isso é fato. Ah, mas não é assim? É assim sim. É que a gente está tão preso nas coisas do mundo que a gente não consegue prestar atenção. E o Espiritismo tem um papel fundamental nesse processo. Porque quando a gente fala espiritualizar-se, nós não estamos falando conexão com religião. Espiritualizar-se é conexão com o todo. Somos espíritos imortais, não é isso? Então nós nos conectamos com a nossa matriz, que é o universo. E aí nós começamos a perceber que existe muito mais daquilo que nós acreditamos. Então eu não sou apenas um corpo físico, não sou apenas um personagem. Eu sou um espírito vivendo uma experiência muito importante na minha caminhada. E todo este processo, positivo ou negativo, ele vai fazer parte da minha caminhada. E eu posso sim influenciar
positiva ou negativamente. Tudo através de um simples pensamento. Vocês acreditam nisso? Porque se nós somos o que pensamos, nós precisamos tratar melhor os nossos pensamentos. Prestem bem atenção. Quando nós estamos passando numa situação desagradável, um revés da vida, seja o que for, um sentimento, o que for. Quando nós direcionamos o nosso pensamento para questionamentos, reclamações, a nossa vibração baixa, e alguém já conseguiu resolver algum problema nessas condições? Não, né? Se resolveu, levanta a mão que eu quero aprender, porque não consegue. Porque a gente perde o foco daquilo que é mais importante no momento. É como os amigos benfeitores falam: na hora da tua dor, ergue-te em prece e peça, não para resolver o teu problema, peça assistência, que eles vão chegar e vão te incluir, eles vão trazer no seu ouvido, não precisa ser médium não, eles vão te trazer a solução que você tem que tomar, porque tudo está em nossas mãos. Isso quando a gente consegue levar o pensamento, mas a maioria de nós ainda não consegue. Porque quando o problema vem, a gente se tranca dentro dele e começamos a questionar, a reclamar. É o filho rebelde, é a falta do emprego, é o vizinho, é isso, é aquilo. Aí a gente vai entrando nessa sintonia, achando que está fazendo algo de bom. Ah, mas eu preciso disso. Não, não preciso. Eu preciso me libertar disso. Porque este problema, que nem disse Maria, não é? Também vai passar. E nós vamos continuar. Então nós precisamos entender o processo que nós estamos passando. Ontem eu estava vendo uma palestra de Haroldo Dutra, e ele falava assim, e eu tenho toda a convicção disso, gente. Chegará o momento em que nós estaremos andando ao lado de espíritos puros, espíritos de luz, e isso já está acontecendo. É que nós não estamos prestando atenção, porque esses 200 que foram chamados por Jesus são espíritos de luz, espíritos puros, espíritos que passaram por todo o processo de evolução e chegaram lá no alto. Tanto é que não tem mais necessidade de reencarnar, e esses espíritos estão andando ao nosso lado. Por isso que nós perguntamos no começo: desencarnou Divaldo, mas quem é esse espírito? Então, deixa Divaldo e procure ver quem é esse espírito. Deixe Chico Xavier e procure ver quem é esse espírito. E aí nós vamos entender: caramba, eu sou privilegiado, porque eu não estou no meio deles. Eu não sou ninguém, mas eu estou do lado deles. É como Jesus, quando veio à Terra, não deram o valor devido. Agora, hoje, o que se faz? Se ajoelha, grita, pede. Na hora que ele veio, nós não valorizamos. Não que seja tarde, não é isso. Mas poderíamos ter feito a diferença na época, vocês lembram? Mas nós não fizemos. Ah, mas eu não estava lá. Quem garante que não? Quem garante que nós não jogamos umas pedrinhas na cruz? Né? Nós estávamos sim. Nós somos veteranos já na escola da vida. Nós já estamos rodados há muito tempo. Né? Ah, eu tenho 50 anos aqui. Mas lá eu devo ter uns 1.000, 2.000, 3.000. Então nós estamos escolados nessa vida. Então a proposta de Jesus é o quê? Para que nós possamos, juntos com esses amigos benfeitores que chegam em missão, darmos uma guinada na nossa evolução individual. Como se fala, nós precisamos chegar individualmente, mas o coletivo é que vai nos fortalecer. Então a evolução é minha, mas eu preciso de todas as pessoas ao meu lado para trilhar esse caminho, porque sozinho eu não consigo. É por isso que nós estamos aqui juntos, e esses irmãos acreditam nisso e sabem disso. Então eles vêm humildemente caminhar ao nosso lado. Hoje eu estava vendo as obras de Divaldo, preste bem atenção. Quantos filhos ele adotou? Não temos nem noção, né, gente? E quantos ainda tem lá para serem adotados?
Porque o nome de Valdo continua. É disso que falamos, é a obra. E qual é a obra que nós vamos deixar para aqueles que vierem depois de nós? Qual é a marca que nós vamos deixar no mundo? Não que isso importe para nós, mas para quem vem depois de nós, vai falar, poxa, o exemplo era esse. Eu posso fazer igual. Porque tudo que nós fazemos, preste bem atenção numa criança, gente. Tudo que nós fazemos, ela copia. Já repararam? Tudo. O pai fumante, a mãe fumante. Quando vê isso aqui, não, a criança fala, fazendo igual. O pai que bebe, a mãe que bebe, a criança fala. Ela não sabe nem o que é, mas ela fala. Porque é aquele ato mexe com ela. E ela grava. No começo é inocência. Então, quando nós fazemos coisas boas, que eles também captam, porque a maior lição, gente, é pelo exemplo, não é o que se fala, são as nossas atitudes. Então, quando nós temos uma boa atitude, aquele que nos vê, ele vai ver a nossa boa atitude, mesmo nós sendo ainda espíritos em evolução, espíritos inferiores, espíritos que estão no aprendizado, sim, mas já temos muita coisa boa para deixar. Então, podemos auxiliar nesse processo? Muito. Mudando os nossos pensamentos, as nossas vibrações. É fácil? Não. Sabe por que não? É o que nós sempre falamos. Dentro do semeador está tudo preparado, não é? A espiritualidade vem, o trabalhador da casa vem mais cedo, prepara tudo, está tudo confortável, não é isso? Mas daqui a pouco a gente vai lá para fora, para o mundão. Nós vamos conseguir manter essa mesma vibração lá fora? Quase sempre não. A não ser que entre no carro, vá para casa, entre na garagem, feche tudo, ufa. Mas nem sempre é assim. Então, os nossos desafios são justamente esses, né? Nós conseguirmos mantermos nessa sintonia positiva. Porque o dia que nós conseguirmos, nós vamos estar auxiliando e muito esses irmãos que estão chegando, esses amigos espirituais. Hoje se fala muito das crianças superdotadas, não é isso? Eu vejo as pessoas dizendo, poxa, meu sobrinho é isso, meu neto é aquilo, meu filho é aquilo. Eu falo para mim, só tem elite, né? Mas, tu sabe quem é ele? Ah, ele é bem dotado, é superdotado. Não, ele é um espírito inteligente. Ele está trazendo o que ele aprendeu, é só isso. Não, mas ele é um espírito, ele vem de outra vida. A bagagem que ele tem, ele trouxe para essa. Então, o que você está vendo aí, aos olhos espirituais, não é nada demais. Super normal. E é o que está acontecendo cada vez mais. Então, quando a gente começa a ter uma visão além da matéria, nós percebemos que são os nossos irmãos que estão chegando. Porque vai vir muita gente, da arte, da cultura, da política, da medicina. Muita gente grande já está chegando aqui para fazer a diferença. Então, o que nós estamos vendo de ruim faz parte do processo. Porque essa transição ao qual nós estamos passando está sendo também um marco nesta nossa reencarnação. Nós estamos aqui, gente, no meio. Ou eu pendo para cá ou para cá. A escolha vai ser nossa. Porque muitas vezes nós acreditamos, estou fazendo tudo certo, tudo de bom, tudo certinho, mas nem sempre é assim. Por isso que as nossas atitudes, elas têm que ser observadas com muita calma, muita tranquilidade. Porque fazer o bem não é falar. Fazer o bem é pôr a mão na charrua, arar a terra e pôr a boa semente, é descer a mata. Hoje, quem planta uma árvore vai ter a sombra dela? Muitas vezes não. Tem árvore que demora 50, 60 anos para ficar frondosa, não é isso? Mas a sombra dessa árvore vai beneficiar alguém que vem atrás. Então a obra do bem é essa, gente. Nós temos que fazer o bem não pensando em nós, pensando em quem vem depois. É por isso que nossos amigos estão cada vez mais ao nosso lado, cuidando, parando, nos fortalecendo. E nós que estamos no segmento espírita, né, como está aqui, faço questão de apontar, né, isso aqui é muito importante, gente. Se instruir, buscar conhecimento. Ah, mas eu não quero trabalhar na casa espírita, mas ninguém está convidando para isso.
Grupo de estudo é um grupo de esclarecimento, abrir a mente, abrir o coração, abrir o entendimento. Isso vai ajudar muito na nossa vida. Porque quando nós estivermos passando numa situação difícil, por que, meu Deus? Não, eu não vou mais perguntar isso. Sabe por quê? Porque eu sei que essa situação quem causou fui eu. Não foi o outro. Mas todos os reveses da nossa vida, todas as alegrias, as tristezas, somos nós que causamos. Quando Jesus fala orai e vigiai, Ele não fala isso aleatoriamente. Ele fala com significado. Então, qual é o maior sabotador de nossas vidas? Somos nós. Quando nós não acreditamos, quando nós duvidamos, quando nós muitas vezes temos a oportunidade, mas não vamos, somos nós. Não precisa de ninguém para fazer mal para nós. Nós fazemos. Então os nossos irmãos vêm para quê? Para nos alertar sobre isso também. E nós podemos fazer a diferença sim. Então, o que nós precisamos entender nesta fala é justamente o que? Existe uma caravana do bem aí, espíritos de uma pleiade muito alta, já estão chegando faz tempo e eles querem caminhar ao nosso lado. A pergunta que nós fazemos é: e nós queremos caminhar ao lado deles? Nós estamos prontos para esse novo desafio? Nós queremos realmente a felicidade? Porque a felicidade, ela não é uma conquista, a felicidade é a caminhada. Porque se eu mirar um ponto para ser feliz, eu não vou ser feliz nunca. Se eu entender que a felicidade se faz todos os dias da minha vida, aí eu vou entender o que é felicidade. Porque entre altos e baixos tem pontos muito felizes no nosso dia, por mais difícil que ele seja. E são esses pequenos pontos que vão somar na nossa caminhada. Então, não olhe o objetivo só, olhe a caminhada, porque o aprendizado se faz justamente na caminhada. Por isso que Jesus passa por todo aquele processo, para ensinar para nós que nós temos toda a capacidade de superação. Podemos muito e mais. Basta nós crermos, basta nós acreditar. Então, se nós acreditarmos no nosso potencial, na nossa força, na luz que habita no nosso coração, com certeza nós vamos muito longe. Quem sabe um dia nós seremos esses espíritos de luz que aportaremos aqui para ajudar os nossos irmãos também. Então, tudo vai depender de nós. Eles estão vindo, estão chegando, estão nos abraçando, estão nos orientando, estão nos fortalecendo, estão acreditando em cada um de nós. Então, se hoje nós temos essa doutrina abençoada que nos dá tanta luz, tanto esclarecimento, por que não nós nos empenharmos mais um pouquinho, nós nos dedicarmos mais um pouquinho e falar: eu também quero fazer parte disso. Eu quero ser um trabalhador da última hora, porque o convite foi feito há muito tempo atrás e nós estamos aqui hoje, não é por acaso. Nós somos espírita hoje, não é por acaso. Essa caminhada, gente, ela já começou há muito tempo. Hoje eu sou espírita, mas há quanto tempo eu estou galgando este lugar? Há quanto tempo eu estou me dedicando para me tornar um espírita? Porque não é fácil. Como diz o nosso querido Raul Teixeira, né? Espírita não é para quem pode, é para quem aguenta. Por quê? Porque até hoje a gente engole sapo. Mas hoje nós já temos um entendimento melhor, porque aquele que critica é justamente aquele que não tem um entendimento. Então ele merece o quê? O nosso carinho, o nosso afeto, o nosso amor. Porque é assim que nós vamos crescer. Então que nós possamos refletir sobre a mensagem, lembrando sempre: os nossos amigos espirituais acreditam em cada um de nós. E nós também precisamos acreditar no nosso potencial. Que a paz se faça em nossos corações. Essa é a nossa mensagem aqui. Vamos elevar os nossos pensamentos, agradecendo sempre a todos os nossos amigos benfeitores, aos nossos irmãos que fazem a segurança desta casa, permitindo que os trabalhos transcorram na mais perfeita paz, na mais perfeita harmonia. Agradecer toda essa equipe espiritual que já se encontra nesse salão, já sabendo da necessidade de cada um de nós. Agradecendo ao nosso irmão,
nosso mentor amigo, esse irmão incansável que nos acompanha durante toda essa jornada reencarnatória. Agradecer também a Ti, Mestre Jesus, pelo Teu Evangelho de luz em nossas vidas, por esta doutrina edificante, Senhor, que tem nos fortalecido a cada dia, nos esclarecido, nos mostrado um novo caminho, caminho de glórias, caminho de luz. E agradecer a Deus, nosso Pai, por mais um dia de vida, por mais um dia de oportunidades, que possamos retornar aos nossos lares, renovados, fortalecidos, na certeza de que tudo conspira ao nosso favor. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus, e muita paz.